de hoje a 8 dias, que vai dar domingo que vem, até o final do Fantástico. De hoje a 8 dias, hein? Até o dia 20/10. Fatos grandiosos, gigantescos, que não aconteceram, que nunca aconteceram vindo dos Estados Unidos para o Brasil, vai ser notícias que não houve nesses últimos 3 anos, ou 2 anos. Se prepara, porque o caldo vai engrossar. O caldo vai engrossar, te prepara. O que você está vendo aqui agora pode sair daqui a 2 horas. Vai ser hoje, do dia 12, até meia-noite, do dia 20. Lula é um criminoso como Nicolás Maduro. Ele fala que Lula é tão criminoso quanto Maduro. E tem uma coisa, ele tem provas. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está tendo acesso a essas informações. Agora você imagina uma Magnitsky contra o Lula. Ex-general da Venezuela que citou Lula em carta colabora com autoridades dos Estados Unidos, diz site. Porque isso daqui, meus caros, junto com a Magnitsky, é talvez o assunto mais importante desse ano. Marco Rubio tem em mãos documentos que mostram que Lula foi financiado, o PT foi financiado com corrupção na Venezuela, dinheiro da Venezuela. Coisa grande, gigantesca, poderosa. Eu estou falando do Brasil. São 2 fatos. Um internacional e um do Brasil, que também vai se referir totalmente aos Estados Unidos da América. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. E no território nacional brasileiro, convida mais 7 mil que eu vou falar agora. E no território nacional brasileiro, convide 7 mil pessoas. Deixa o teu likezinho, que é a tua curtidazinha, por gentileza, por obséquio. Não tenha medo de assistir as minhas lives, não. Você apenas está sendo privilegiado de ser informado dias antes do que vai acontecer, dia depois, esse dia chamado hoje, 12/10 de 2025. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O dia de hoje é importante. E de hoje a 8 dias, que vai dar domingo que vem, até o final do Fantástico. De hoje a 8 dias, verbo de Deus. Deixa acontecer. De hoje a 8 dias, vai fazer uns 2, 3 cortes aqui. De hoje a 8 dias, hein? De hoje a 8 dias, em território nacional brasileiro, com fatos gigantescos que ainda não aconteceram e totalmente novos. Fatos gigantescos que ainda não aconteceram e totalmente novos. De hoje é 12/10. Daqui a 8 dias vai dar 20, né? Até o dia 20. Até o dia 20/10 de 2025. Fatos grandiosos, gigantescos, que não aconteceram, que nunca aconteceram, vindo dos Estados Unidos para o Brasil. Parece que vai botar tudo junto, vai juntar Brasil e Estados Unidos, vai acender uma fogueira, igual a fogueira de Sedac, Mesaque e Abednego, e o rei ainda mandou aquecer 7 vezes. Até aí, o final do Fantástico, de hoje a 8 dias, se não me engano, dá o dia 20
20 de 10 de 2025. Vai pegar um negócio, vai ser notícias que não houve nesses últimos 3 anos, ou 2 anos. Que coisa. Te prepara, porque o caldo vai engrossar. O caldo vai engrossar, te prepara. Até o dia 20 de 10 de 2025. De hoje a 8 dias, da dia 20 do 10 até o final do Fantástico. Para o território nacional brasileiro, eu falei a primeira parte. Foi tão lindo quando eu li. Aí Deus disse, tu tá me ouvindo, aí tu tá lendo, e agora eu tô te mostrando a imagem. Aí eu digo, eu sou 3 em 1, Jesus, no Espírito. Porque eu só tá fazendo ler. Eu só li, Deus, lê, Reginaldo. Aí agora, essa noite, do dia 12, no dia das crianças, 12 de 10 de 2025, pela manhã às 8 horas, 8h30, eu li, eu ouvi e eu assisti. Que coisa maravilhosa. Sim, Deus, eu compreendo, eu sei. Vamos fixar aqui hoje, agora, nesse exato momento no Brasil. Vocês irão ver o que vocês não viram até agora, mas de agora, desse momento, eu comecei a live, está com 31 minutos atrás, agora são 15 horas e 19 minutos do dia 12 de 10 de 2025, 15 e 19, menos 31 minutos, eu comecei essa live. Tá? E aí, o que é que vai acontecer no território nacional brasileiro? 8 dias de hoje. Nunca se viu coisas grandes, gigantescas e novas, completamente novas, até o final do Fantástico. Até o final do Fantástico do dia 20. Se não me salvar a memória, dia 20 é domingo que vem. É 8 dias até o final do Fantástico. Vocês me compreendem? O que está sendo dito aqui não sai em jornal nenhum. Mas a partir dessa... Você pode ver daqui a 1 hora, 2 horas, quem sabe? Você pode ver daqui a 1 hora, daqui a 2 horas. Você pode olhar daqui a 1 hora, daqui a 2 horas. Né? Olha! O que você está vendo aqui agora pode sair daqui a 2 horas. Mas como é que você vai saber de uma coisa, ou eu, que ainda não foram descobertos, não descobriram? Não descobriram. Então vai ser o seguinte, eu vou formalizar a verba de Deus. Vai ser hoje, do dia 12 até meia-noite do dia 20. De hoje, dia 12 até meia-noite do dia 20. Coisa grande, gigantesca, poderosa. Eu estou falando do Brasil. E são coisas novas, tá? São coisas novas. É impressionante como que os maiores escândalos, os mais perigosos para o PT, para a esquerda e para o Lula, são justamente os escândalos que a imprensa finge que não existem. E a imprensa agora está fazendo um esforço fenomenal para fingir que não aconteceu um escândalo da denúncia da delação do ex-chefe de inteligência do Hugo Chávez, Carvajal, El Pollo, como é conhecido, de como o PT e o Lula receberam dinheiro de corrupção durante as suas campanhas da Venezuela para cá e até do narcotráfico. Tem uma jornalista no Brasil, que é a Elisa Robson, que investiga essa situação, que entendeu a gravidade disso e já investiga esta denúncia, né, do Carvajal desde antes dele ser transferido para os Estados Unidos, quando ele ainda estava na Espanha. A Elisa Robson é uma jornalista investigativa que foi a primeira a falar sobre isso. Inclusive, num podcast que eu tinha há 3 anos atrás, ela foi lá, participou, falou tudo e a imprensa rotulou como fake news. Pois agora que saíram esses novos documentos, e também na imprensa latino-americana, menos da brasileira, mas na imprensa latino-americana que saiu sobre essa denúncia, ela participou de uma live com a Ludmila Lins Grillo, que todo mundo conhece, que é uma juíza brasileira que está exilada no Brasil, nos Estados Unidos, justamente porque ela denunciou os crimes do Alexandre de Moraes e do STF. Mas só escuta isso daqui para você entender a gravidade e por que a imprensa está se esforçando tanto para colocar isso em silêncio. Agora tivemos a notícia de que ele decidiu apresentar documentos e provas de que a PDVSA financiou PDVSA é meio que a Petrobras, é a estatal petrolífera da Venezuela, tá? Legalmente a campanha de Lula no Brasil. Eles me autorizaram a conversar diretamente com o Carvajal, por meio eletrônico. Então nós compramos a nossa conversa por meio eletrônico. Obviamente que toda a conversa, a única condição é que ela estava sendo monitorada pelo governo americano. Eu fiquei muito feliz, porque para mim é uma segurança, né? Mostra ali, é bom que eles acompanhem toda a minha conversa, as minhas perguntas com ele, porque justamente me sinto bem, né? Em saber que eu não preciso me defender, que eu estou fazendo uma coisa correta e às claras, porque eles mesmos estão acompanhando. Então, cada pergunta e cada resposta dele, nessa conversa que eu tive agora diretamente com ele, que para mim já foi, como você disse, subir um degrau, isso foi muito importante, tanto para mim como jornalista, poder conversar direto com a fonte, sem intermediário, quanto para esse papel de investigação que a gente está fazendo, que é mais interessante ainda. E aí nós começamos a nossa conversa. A primeira boa surpresa que eu tive foi que ele começou a conversa falando que
que era um prazer voltar a conversar comigo, que ele lembra assim, de tudo o que foi naquele episódio lá de Madrid, né, de 2022, e que ele estava muito interessado em colaborar agora com essa minha nova investida, né, para que pudéssemos obter mais informações. Então iniciou de uma forma bastante aberto e bastante interessado. Uma das coisas que me chamou mais a atenção foi que ele estava muito bem informado. Até falei isso lá no canal do Rafael Fontana. Ele estava muito bem informado e ele sabe tudo o que está acontecendo no Brasil, absolutamente tudo. Ele acompanha todas as informações e principalmente toda a pressão que está acontecendo em relação ao secretário Marco Rubio e também Alexandre de Moraes. Então, ele sabia... Poderia dizer pra gente mais ou menos a visão dele sobre isso que está acontecendo no Brasil? Sim, eu perguntei, né, foi aprofundando a conversa e eu queria entender também essa percepção dele, né, o que ele estava achando. E ele ele insiste, né, que Lula é um criminoso como Nicolás Maduro. Vocês ouviram essa parte? Vamos voltar aqui só um pouquinho. O que o Carvajal falou do Lula? É um criminoso como Nicolás Maduro. Ele insiste, né, que Lula é um criminoso como Nicolás Maduro. Esse aí, que falou que o Lula é um criminoso como Nicolás Maduro, é o Carvajal, que está condenado a 20 anos de prisão por narcotráfico, narcoterrorismo, era o braço direito do Hugo Chávez e foi responsável por mandar dinheiro de corrupção da Venezuela para partidos e líderes de esquerda e da extrema esquerda na América Latina. A Venezuela, através da corrupção e do narcotráfico, ajudou a eleger os principais nomes da esquerda na América Latina. Dentre os nomes estão Lula, Kirchner, tá lá Gustavo Petro, vários outros, né, Evo Morales, mas ele fala que Lula é tão criminoso quanto Maduro. E tem uma coisa, ele tem provas. Ele diz que tudo que ele tá falando ele consegue provar. Você imagina uma coisa dessa, cara? Se fosse com Bolsonaro um negócio desse, o Brasil tinha parado, a imprensa brasileira tinha parado, tá? Com Lula, nada. O Jornal Nacional não fala nada, Fantástico não fala nada. Eu não vi uma matéria no Estadão nem na Folha de São Paulo. Só que o cara tá na justiça, tá preso nos Estados Unidos e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tá tendo acesso a essas informações e vão usar isso para mais sanções contra o Lula. Agora você imagina uma Magnitsky contra o Lula. Cara, esse povo não tá entendendo. Todos os crimes dessa facção criminosa chamada PT virão à tona e eles serão responsabilizados por tudo que eles fizeram. Não pela justiça brasileira, infelizmente. Quem sabe um dia, né? Por enquanto, vai ser pela justiça dos Estados Unidos. Fala, pessoal. Espero que vocês estejam bem. A gente hoje vai falar de um assunto aqui que, na minha opinião, é o assunto que coloca muito medo no regime, coloca tudo a perder para eles, e eu vou explicar por quê exatamente. Não é à toa que o título aqui é Tudo a Perder, e as conexões entre Hugo Carvajal, Lula e Moraes. Tá tudo dentro de um pacote só, e nada está sob o comando de Lula ou de Moraes. Muito pelo contrário, tá muito sob o controle dos Estados Unidos. Então vou começar com vocês aqui, pra gente falar sobre essa questão. Eu trago aqui inicialmente uma matéria da Gazeta do Povo, para vocês terem um pouquinho de noção do que a gente está falando aqui, tá? Ex-general da Venezuela, que citou Lula em carta, colabora com autoridades dos Estados Unidos, diz site. Em 2021, de acordo com o site OK Diário, Carvajal teria informado a Justiça da Espanha, em carta, que os regimes de Hugo Chávez e Nicolás Maduro fizeram pagamentos ilegais a partidos políticos de esquerda no país europeu e na América Latina. Está falando aqui do PSOE, né, da Espanha, do Cinco Estrelas, da Itália, e vários outros da América Latina. E que entre os beneficiados estariam os atuais presidentes do Brasil, Lula, da Colômbia, Petro, e também os ex-presidentes da Argentina, já falecido Néstor Kirchner, e o ex-presidente da Bolívia, o Evo Morales. Então, meus caros, isso daqui é muito importante. Nós já estávamos esperando há um bom tempo essa delação do Hugo Carvajal. A Espanha segurou enquanto pôde a extradição dele, e agora você vai saber tudo que de fato está acontecendo e por que esse fato é tão importante. Peço para você para curtir, para compartilhar, fazer a nossa voz chegar ao maior número de pessoas possível, porque isso daqui, meus caros, junto com a Magnitsky, é talvez o assunto mais importante desse ano, que vai refletir muito ainda ano que vem, quando nós teremos eleições por vários países da América Latina, dentre eles a Colômbia e o Brasil. Vamos lá. Quem é esse cara, Hugo Carvajal? Primeiro, ele é uma pessoa muito importante, que fez parte das inteligências de Hugo Chávez e também do Maduro. Muito do que eu vou falar aqui, eu tenho como fonte a transmissão ao vivo feita deste último domingo do TV em Justiça, que é o programa da juíza Ludmila Lins Grillo, onde ela conversa com a jornalista Elisa Robinson. A Elisa Robinson, ela entrevistou Hugo Carvajal na Espanha e também nos Estados Unidos. Ela fez um trabalho maravilhoso. Ela foi primeiro na Espanha com a cara e com a coragem, conseguiu entrevistar o Carvajal, que é esse aqui que está na foto, já falo sobre o compartilhamento aqui do presidente da Argentina, Javier Milei, e ela chegou a ter contatos e a confiança da advogada de Hugo Carvajal, da esposa do Hugo Carvajal, e também conseguiu fazer entrevistas dentro do presídio norte-americano. Tudo, óbvio, né, com gravações das autoridades dos Estados Unidos, o que é bom até para protegê-la, para mostrar que ela não está compactando com o regime, não está fazendo leve trás de mensagem para criminoso, e sim está buscando a verdade. E a Elisa, que é essa aí que está na foto,
né, jornalista Elisa Robson, independente, ela fez essas entrevistas com o Hugo Carvajal e começou a receber em primeira mão muito daquilo que vai sair agora em grandes veículos de comunicação, como Fox News, dentre outros. E o Carvajal está fazendo delações implicando Lula da Silva e vários outros coleguinhas do Foro de São Paulo. É por isso que eu trago aqui o RT no X do presidente Javier Milei. Ele fala ali, né? E muitas outras máscaras mais vão cair. É uma matéria de uma imprensa em espanhol, tá ali, última hora. Hugo El Pollo Carvajal. El Pollo é o frango, né? O apelido dele desde mais moleque, né? Provavelmente por ter um perfil muito franzino. Hugo Pollo Carvajal, ex-chefe da inteligência chavista, confessou perante a Justiça dos Estados Unidos que o regime financiou ilegalmente Petro, que é o presidente da Colômbia, Lula, do Brasil, Kirchner, referência ao Néstor Kirchner da Argentina, Evo Morales da Bolívia, Podemos, que é o partido de esquerda então, desculpa, não era PSOE não, é Podemos da Espanha, e outros, né, usando fundos da PDVSA para exportar a sua agenda ideológica. Então o presidente da Argentina compartilhou isso porque ele está ciente do tamanho do estrago que isso daí vai fazer. O Hugo Carvajal está condenado a 63 anos de cadeia. Então, para ele, na idade dele, isso é basicamente uma prisão perpétua. Então ele está sendo convidado a colaborar com os norte-americanos. No entanto, o interesse dos norte-americanos é combater o tráfico de drogas que vem da Venezuela. A Venezuela se transformou num país, acertadamente uma narcoditadura, né, como me disse meu amigo Eduardo Bittar, do Rombo Libertar, porque não é só um país com um ditador autoritário. Ele também é um país que está colado junto com o tráfico de drogas. Notoriamente o cartel dos Soles. Tem as Farc, tem a LN, mas também o cartel dos Soles, que é o maior cartel da Venezuela. Então como é que o regime sobrevive? Fazendo esse tráfico, mandando muito da sua droga para os Estados Unidos e também para o México, para entrar via fronteira seca. É por isso que os Estados Unidos colocaram agora navios de guerra com presença ali no Mar do Caribe e estão bombardeando navios com drogas. E não é só da Venezuela. Recentemente também teve um submarino da Colômbia. Vai vendo que o cerco está se apertando. E mesmo com o Maduro fazendo um vídeo em inglês, oferecendo todos os recursos naturais da Venezuela para o Trump, o que o Trump respondeu? Tarde demais. Já não é mais isso que os Estados Unidos querem com a Venezuela. Ele quer acabar com uma produção mundial de cocaína. E algo que serve aos interesses dos partidos de esquerda, como está dizendo o Hugo Carvajal. É certo que é uma delação, né? Há de se esperar a apresentação de documentação, isso tudo virá público, mas conhecendo um pouquinho de PT e companhia, a gente sabe que o Foro de São Paulo é metido até o pescoço com o tráfico de drogas. O Carvajal, inclusive, né, segundo a Elisa Robson denuncia, eles fazem uso de malas diplomáticas, que são aquelas malas que não são passíveis de serem fiscalizadas, porque gozam de imunidade diplomática. Essas malas iam da Venezuela para Cuba e depois de Cuba para o Brasil. E esse dinheiro era usado para financiar campanhas eleitorais. Vai vendo o tamanho do problema, porque o financiamento estrangeiro de um partido político pode gerar a extinção desse partido segundo a lei brasileira. Pensa num cara que sentiu doído. Nesses últimos dias, o Lula tá vendo o cerco se fechando contra ele. Reunião do chanceler dele com o pessoal do Donald Trump e a resposta foi clara. Não vai ter negociação enquanto vocês continuarem com essa ditadura e apoiando o Alexandre de Moraes. O nome do Alexandre de Moraes foi citado como uma condicional irredutível para se continuar com negociações com o Brasil. Mauro Vieira voltou pro Brasil triste, rapaz, triste, e contou pro Lula. Lula deve ter ficado muito chateado, de acordo com as palavras que ele pronunciou hoje. Mas o pior não é isso. O pior foi que ontem Lula descobriu que a justiça americana agora tem documentos que provam que ele foi financiado pelo narcotráfico. Que ele foi financiado pelo narcotráfico desse cidadão aqui, ó, Hugo Chávez. O braço direito do Hugo Chávez Carvajal está nos Estados Unidos agora apresentando todas as provas de que os partidos de esquerda e os líderes de esquerda na América Latina foram financiados por terrorismo e pela corrupção da Venezuela. Agora eu quero que você preste atenção no discurso que o Lula deu hoje, e na roupa que o Hugo Chávez está usando. O Hugo Chávez era conhecido por usar essa camisa vermelha. Você tem percebido como... Não é isso não, peraí. Aí vem Maduro também, conhecido por usar essa camisa vermelha, e aí vem Lula hoje. Cadê o Lula aqui? Vem cá, Lula. Vem cá você. Aqui. Olha que gracinha. Maduro, Lula. Lula tá revoltado, tá percebendo que o cerco tá se fechando, já sabe que o Maduro vai ser ou executado, pra diminuir aqui, ele sabe que duas coisas vão acontecer. Ou o Maduro vai ser executado, com um desses mísseis aí dos Estados Unidos, ou o Maduro vai ser capturado e em troca da sua, vamos dizer assim, de penas mais leves, vai denunciar todos os partidos e os líderes de esquerda que ele e Hugo Chávez financiaram com dinheiro de corrupção da Venezuela e do narcotráfico. Então, Lula sabe que a situação dele está desesperadora. Qual é a reação dele? É partir pra cima com o mesmo discurso que o Maduro sempre teve. O mesmo discurso do Maduro, o mesmo discurso do Hugo Chávez. Agora é o Lula. Preste atenção, você vai entender o desespero dele. A gente quer formar uma doutrina latino-americana, com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar.
Isso aqui é o discurso de alguém que sabe que foi descoberto, que vai vir merda pra cima dele, então ele já tá querendo construir a narrativa anti-imperialismo. Não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade e de caráter. Porque dignidade e caráter vocês não comprarão em shopping, vocês não comprarão em free shop, vocês não comprarão, vocês adquiriram no berço. Mais uma referência aos Estados Unidos, free shop. É o pai e a mãe de vocês que deu a sustentabilidade de caráter para definir o que a gente é. E cabe a nós do governo apenas abrir a porta para que vocês possam entrar com a energia de vocês, com a força de vocês, com o sonho de vocês e dizer: o Brasil do futuro será melhor do que o Brasil do presente. Tá aí o cara que destruiu a economia, botou 8 milhões de empresas endividadas, recorde de famílias endividadas, dobrou o número de pessoas morando nas ruas. Mas tudo bem, a questão é essa. A questão é que você preste atenção. O discurso do Lula hoje foi um discurso raivoso, né, sanguíneo. Por quê? Ele tá vendo o cerco se fechando. Tem 2 pontos que deixou o Lula muito preocupado. Primeiro, o Marco Rubio falou claramente pro chanceler dele, né, o office boy dele que foi pra lá, que não tem negociação com o Brasil enquanto continuar a perseguição e esse lawfare, né, que é essa justiça aparelhada como se fosse uma arma política. E a ponta de lança é o Alexandre de Moraes. Mas mais do que isso, o que tá deixando o Lula preocupado é porque agora a Justiça Americana, o Departamento de Justiça, Marco Rubio, tem em mãos documentos que mostram que Lula foi financiado, o PT foi financiado com corrupção da Venezuela, dinheiro da Venezuela, da Petrobras da Venezuela, né? Assim como do narcotráfico. Amiga, a situação do Lula tá muito ruim. Então o que ele sabe? Ele sabe que o volume, a tensão com os Estados Unidos vai aumentar absurdamente. Então ele já tá preparando o terreno para fazer exatamente o que esse cidadão fez. O Brasil acaba de entrar realmente agora, tá? No início do processo real de venezuelização. A mesma coisa que aconteceu com o Chávez, a mesma coisa do Maduro, agora nas mãos de ninguém mais, ninguém menos do que esse cidadão aqui, que o nosso STF retirou da cadeia e colocou na presidência. Eu quero ver como que a nossa Suprema Corte vai defender um cara depois que aparecerem aí os documentos, as provas de que o PT, o Lula, foi financiado pelo narcotráfico. Não tem outra opção, tá? É cancelar o registro do PT. Todos os políticos do PT no Brasil têm que perder os seus mandatos imediatamente. E os líderes dessa porcaria, dessa facção criminosa, eu digo mais uma vez, uma facção criminosa, tem que ir pra cadeia. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.